Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque como o Salmo 23 vai falar, o Senhor é o nosso pastor. E a frase seguinte diz que nada me faltará, porque o Senhor é suficiente para nós. Davi entendeu isso no Salmo 23. Davi entendeu isso no Salmo 27, pedindo uma coisa. E somente isso ele buscaria. Que isso seja, Pai, o mesmo anseio em cada irmão, em cada vida, Pai. Obrigado, Espírito Santo. E nesse ambiente, eu já quero, ó Pai, declarar um coração aberto. Uma mente centralizada, Senhor, na Tua palavra. Não, Senhor, naquilo que a Ellen vai falar, mas aquilo que o Teu Santo Espírito, Pai, vai ministrar, Senhor, aos nossos corações. Pai, que o Senhor prepare a boa terra, para que a semente da Sua palavra seja plantada e irrigada, Senhor, durante a semana, e cultivada durante a semana, e cuidada durante a semana, Senhor, para que dê frutos, ó Pai, que permaneçam para sempre. Pai, eu declaro nesse mesmo ambiente, Pai, sela, Senhor, o nosso coração, sela a nossa mente, sela os nossos ouvidos, ó Pai, para que a Tua palavra, Senhor, seja exaltada, para que o nosso coração se reverencie, Jesus, e que nós, ó Pai, independente da cultura que nós vivemos, independente, Senhor, da nossa criação, independente dos rótulos que foram postos em nós, ó Pai, que a Tua palavra prevaleça sobre tudo e sobre todos. É isso que eu declaro, Pai. Ministra, Senhor, no nosso coração, ministra, Pai, no nosso espírito, Pai, porque a Tua palavra, Deus, é como uma espada de dois gumes, que penetra, Senhor, até a divisão da alma, até a divisão da alma e do espírito, ó Deus. Quão profunda é a Tua palavra, que nos liberta, que nos cura, que nos impulsiona, Senhor, a viver a nossa identidade, a viver o Teu reino, o nosso chamado como filhos sacerdotes, que levam a lenha ao Teu altar e queima continuamente, Pai. Esse, Senhor, é o nosso chamado, de estar, Pai, como um altar, e esse altar vivo, e esse altar cheio do Teu fogo, Pai, como a sarça ardente, um fogo que não se consome, um fogo que não perece, um fogo que não apaga, mas um fogo que permanece continuamente para sempre. Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus nós te agradecemos, Espírito Santo. Continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode falar uau? Meu Deus, eu estou tremendo por dentro. Pode, quem tiver de pé, pode se assentar. Graças e paz a todos. Vocês estão bem? Amém. Que bom, eu também estou bem, graças a Deus. Esse é meu bordão, gente. Peço para os irmãos abrirem Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1 nós vamos ler. E eu já quero adiantar aqui de antemão, você que está na sua casa, se você puder arrumar alguma coisa, algum meio eletrônico ou papel para você anotar, ou depois você pode ver, né, no nosso canal do YouTube, a mensagem novamente, porque eu vou citar vários versículos aqui, tá? Talvez eu não leia todos,
mas eu quero citá-los. E eu quero que você anote, né? Porque eu gosto de citar vários versículos porque para dar embasamento bíblico para você não achar que a Ellen tá falando qualquer coisa. Né? Eu falo assim, ó, tá na Bíblia isso aqui, não é meu, tá bom? Então, se você tiver com seu smartphone, se você puder pegar um papel, pode pegar uma caneta para você anotar, ou também a partir de amanhã, né, no período da noite, já estará disponível a mensagem completa, na íntegra, lá no nosso canal do YouTube. Amém? Então, Hebreus capítulo 12. E eu gosto sempre de colocar um tema na mensagem. E a mensagem... Tá, se quiser, pode colocar só a imagem. O título da mensagem é A Corrida que nos é proposta. A corrida que nos é proposta. Isso eu falo porque nós estamos, né? Não sei quanto tempo você você conheceu Jesus, você está servindo Ele, mas tem uma caminhada que nós devemos percorrer, né? Já foi citado aqui, né? O pastor Rodrigo já nos ensinou aqui através do Espírito Santo sobre o Evangelho completo, porque o Evangelho completo ele tem começo, meio e um fim. E aí, nesse meio do Evangelho, tem algo que nós precisamos fazer, algo que nós precisamos permanecer. E é aqui em Hebreus que eu quero incentivar você. Eu não sei como que está a sua alma, não sei como você está. Só que, durante a minha caminhada, várias vezes, eu pensei em desistir. Várias vezes eu fiquei cansado no meio do caminho, no meio da corrida. Eu tenho 5 anos de evangelho só. E nesses 5 anos eu já pensei em desistir várias vezes. E aí o Espírito Santo, ele nunca deixa eu concretizar essa ideia. Porque ele coloca, filha, persevera. Filha, persevera. Filha, continua. Filha, não é você. Não é por você, é por mim. E isso me dá fôlego, isso me dá vida. E eu continuo perseverando. Então, o Senhor nos colocou uma corrida pra gente. E é esse versículo que eu quero ler com vocês. Hebreus capítulo 12, no verso 1. Eu vou ler na NVI. Aqui Hebreus está dando... Se você ler o capítulo anterior de Hebreus, vai falar sobre os heróis da fé. E aí o autor aos Hebreus vai citar várias pessoas que colocaram a sua fé em prática. Não era só uma fé de falar, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu conheci o Messias. Não, a fé que o texto vai dizer, vai citar lá desde Gênesis. E ele começa a citar como que é agir na fé. E aí ele vai citando Abraão, vai citando Isaac, Jacó, Moisés e assim por diante. E aí no capítulo 12, o autor vai concluir essa ideia. E ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, essa testemunha do poder de Deus, essa testemunha de vida que flui através da nossa fé na prática. E aí o autor está falando, nós somos testemunha, nós estamos rodeados de testemunhas. Nós também. E aí o que o autor termina falando? Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Olha só o que o autor está falando. Deixa eu ver aqui. Está na NA? Tá. Livremo-nos de todo o peso e do pecado. Então tem coisas na nossa vida que nós temos que nos livrar, mesmo não sendo pecado.
Porque o autor aqui, eu tô doido pra falar o nome de... Mas eu tô segurando aqui, né? Os teólogos aqui vai saber. O autor tá falando, ó, você tá rodeado de testemunhas, de pessoas que estão andando na fé. Para você andar na fé também, livre-se de tudo que atrapalha você. E do pecado. Então, nem tudo que nos atrapalha é pecado. Amém? Então tá bom, vamos continuar. E eu vou ler na versão NVI agora. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu vou ler aqui no ANA para você entender. Olhando firmemente para o autor e consumador... Não, volta um versículo, tá? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Próximo. Olhando para onde? Firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus, o qual, em troca de alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Você pode dizer amém? Olha só. Paulo, falei. O autor aqui aos Hebreus está falando: corra uma corrida que foi proposta para você. Então eu não tenho que correr a corrida do meu pastor. Eu não tenho que correr a corrida da Tainá. Ou você não tem que correr a corrida da Ellen. Cada um tem a sua corrida. Na imagem que a Tainá colocou ali, é um atleta ali numa pista de atletismo. E se você já viu uma pista, tem várias faixas. Cada um tem a sua pista. Se invadir o outro, penalidade. Então, o Senhor estava falando hoje para mim. E Ele me lembrou de uma vez que eu já quis correr uma corrida de outra pessoa. 2 anos atrás. Para quem sabe, né? Eu sou discípula da pastora Lu. E eu sempre me espelhei nela. Ela sempre me inspirou como uma mulher de Deus. Sempre. Desde o primeiro dia que eu pisei nessa igreja até hoje. E eu sempre me inspirei e ela sempre foi uma grande influência na minha vida. Só que chegou um tempo que eu queria correr a corrida dela. Eu não queria ser a Ellen. Eu queria ser a Lucilene. Eu queria correr a corrida da pastora Lu. E aí foi um mover no retiro. Quem foi no retiro, acredito que foi no primeiro retiro Céus Abertos, não. Céu na Terra. Céu na Terra. E aí o Espírito Santo fez um mover naquele lugar. E aí o Espírito Santo falou pra gente fazer uma fila de mulheres. E a pastora Lu ia orando por todas as mulheres. E aí eu peguei, quando chegou na minha vez, eu falei dentro de mim assim: Senhor, como Eliseu pegou todo o legado de Elias, eu quero o legado da sua filha. Dentro de mim, eu não falei um A, queridos. E eu falei: Senhor, eu quero toda a porção de amor que ela tem por Jesus, que ela tem por vidas, toda a fé, toda a perseverança. Tudo que ela tem eu quero para mim. Mas não de forma invejosa, tá, irmãos? E eu lembrei dessa passagem. Da mesma forma que Eliseu pegou a capa de Elias quando ele estava assunto aos céus,
Eu falei, eu quero a capa dela também. Porque eu quero o legado dela. Porque quando ela morrer, eu quero estar aqui. E ter essa mesma paixão. E ter esse mesmo foco. Essa mesma sabedoria. Acabou o retiro, irmão. Aí ela orou, aconteceu um mover, a gente caiu, chorou, aconteceu um monte de coisa. Aí, fomos para casa, vida que segue. O Espírito Santo me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava dentro da casa da pastora, querendo vestir uma calça dela. E o número, assim, era um número absurdo da calça. Eu acho que nem existe calça do número que eu sonhei. E eu falando assim, e eu chamo ela de amor. E eu falava assim, amor, empresta uma calça sua. E ela, não, filha, não vai servir em você, porque eu visto o número tal. E não é o número dela, irmãos. Era um, tipo assim, vamos dizer, 100. Número 100 da calça. E eu, sei lá, 38. E eu falei, não, vai servir sim. Eu quero a sua calça, eu quero a sua calça. E ela, filha, não vai servir. E a Ellen, teimosa, foi lá e vestiu a calça. Serviu? Não. E o Espírito Santo, isso faz 2, 3 anos, irmãos, esse sonho. E o Espírito Santo me lembrou hoje. Filha, lembra a medida? Você queria vestir a medida da sua pastora. Você queria correr a corrida dela. Mas graças a mim, você entendeu que você tem a sua corrida. Eu vou te usar de forma diferente da forma que eu uso ela. E ele começou a afirmar a minha identidade, muitas outras coisas. E eu fui curada nisso. Então eu sei, eu me inspiro nela, mas eu estou dentro da minha medida. Eu estou correndo a minha corrida. E ela, não tem como ela vir e me puxar, porque ela está correndo a corrida dela também. Então, é eu e a Lucilene, é eu e a pastora correndo a corrida junto. Uma fortalecendo a outra, uma incentivando, impulsionando a outra no chamado, na medida que o Senhor colocou. E eu incentivando ela, não, amor, você consegue, você é uma mulher de Deus, as pessoas possam criticar você, as pessoas possam me criticar. Deus tem uma medida para mim e para você. Deus tem uma corrida para mim e para você. Não entre na desgraça da comparação. Não entre na desgraça. Quando nós nos comparamos com outra pessoa, nós tiramos a graça de Deus de nós. Nós falamos, Senhor, toda herança que o Senhor tem, todo chamado que o Senhor tem, não funciona para mim. É muito sério isso. Agora imagina nessa corrida aqui. Quando o atleta ele vai correr, ele precisa identificar como que é a pista. Ele não vai correr de qualquer jeito essa corrida. Quem vê Jogos Olímpicos, quem gosta de esportes e gosta, por exemplo, do atletismo, vai entender que o atleta, ele conhece a pista. O atleta, ele conhece o clima que vai estar no dia da corrida. O atleta, ele vai se preparar emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente. O atleta, ele não vai correr a corrida de qualquer forma. E uma coisa o Espírito Santo falou aqui para mim no meu lugar antes da ministração. E ele falou, filha, tem gente querendo estar na minha presença de qualquer jeito. E foi a hora que eu me ajoelhei e caí. E quem me conhece sabe que eu como humana, eu não aceito, eu não gosto de quando eu vejo alguém fazendo algo para o Senhor de qualquer jeito. Eu não aceito, irmãos, não aceito. Seja lavar o banheiro da igreja, seja arrumar as cadeiras, seja passar álcool gel em tudo, seja estar aqui com esse microfone, irmãos, eu nem sou a pastora da igreja. Imagina os pastores, imagina Deus. E ele falou, filha, quando Moisés me encontrou na saia ardente, a primeira coisa que eu falei para ele é tirar as sandálias. A
primeira coisa que eu mandei Moisés fazer é tirar sandálias, porque os pés simbolizam intimidade. E novamente, tudo aqui ajoelhado, tá, irmão? E aí, eu chorando aqui, e eu comecei a ver. Imagina a sarça ardente, pegando fogo, fogo, fogo. E Moisés ouvindo a voz de Deus falando: Moisés, tira as sandálias. Tira o que te atrapalha. Moisés, tira tudo. E o Espírito Santo me levou numa passagem. Se eu não me engano, está em João capítulo 13. Quando Jesus lava os pés dos discípulos. O Senhor está querendo lavar os pés de alguém aqui. Será que você vai ser como Pedro, falando: não, Senhor, não precisa lavar? Gente, nem está escrito isso aqui já. Será que você vai negar que o Senhor limpe os seus pés? E aí, nesse momento, Jesus falou assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não tem como a gente ter relacionamento. Não tem como você prosseguir nessa corrida, Pedro. E aí Pedro pegou e falou assim: então lava tudo, Jesus. Lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava meus pés, lava tudo que o Senhor quiser. Não queira estar de qualquer jeito aqui. Não queira fazer nada de qualquer jeito para Deus. Você pode vir até Ele de qualquer forma. Ele não quer ninguém perfeito. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estávamos nas trevas, Ele nos quer de qualquer jeito. De todas as formas que nós estivermos. Se nós estivermos drogados, prostitutos, independentes, mentirosos, idólatras, adúlteros, independente da forma que nós estivermos, Ele está nos chamando. Mas enquanto nós estamos na presença dEle, Ele quer nos limpar, Ele quer nos lavar. Ele quer esse nível de intimidade, e Ele já tem falado isso, irmãos. Só que Ele me lembrou aqui: eu tenho falado tanto, mas o meu povo não tem me ouvido. E se você ler o livro de Jeremias, é o mesmo cenário. O Senhor usando Jeremias para despertar o povo, porque aquele povo era um povo idólatra. Os israelitas começaram a pegar a cultura da onde eles estavam estabelecidos, e o Senhor usando Jeremias para falar para o povo de Israel se endireitar os caminhos, porque só haveria um Deus a ser adorado. E o povo não deu atenção. E veio sim o juízo de Deus ali. A ira de Deus desceu sobre o povo israelita. E eles foram exilados para a Babilônia. E Nabucodonosor fez o povo israelita de escravo. Então, até quando você vai ficar resistindo ao Senhor? Até quando você vai querer fazer as coisas do seu jeito? Eu já preguei sobre isso aqui. Naamã querendo fazer as coisas do jeito dele. O Senhor nos aceita da forma que nós estamos, mas Ele não aceita que continuemos dessa mesma forma. Agora eu vou começar a pregar. Então aqui, irmãos, eu não estou falando de salvação, amém? Não estou falando de salvação. Eu estou falando de uma pessoa que já foi salva e ela está andando e está fluindo no reino de Deus. Eu não estou falando que Ellen, agora eu vou ter que ser perfeita. Eu tenho que ser perfeito. Não. Você só precisa fazer o que Hebreus capítulo 1 diz. Afasta. Larga tudo que te atrapalha. Comece a identificar. Se você não consegue, fala para a pessoa mais próxima de você.
O que você acha que me distrai? O que você acha que me tira da presença de Deus? E tudo isso, irmãos, eu tô fazendo caminhada. E aí eu correndo mesmo, irmão. Quem me conhece aqui sabe quão sedentário eu sou. Mas eu tô tentando. Outro dia encontrei a Paty no ponto lá, né, Paty? Eu morri. Irmãos, eu tava correndo. E como eu sou sedentária, em 2 minutos de corrida eu canso. E eu, assim, essa semana, correndo, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não tô aguentando. Senhor, eu tô com sede. Eu falando com o Espírito Santo no meu pensamento. E ele falando, corra a corrida que te foi proposta. Você acredita, irmãos? E foi daí que saiu a mensagem da minha corrida. Todos os dias ele me dava um trecho da mensagem que eu vou falar com vocês aqui. E ele, filha, continua. Você não determinou uma caminhada, um circuito? Vai que você consegue. Corra a corrida que te foi proposta. Persevera. E aí eu fui. E eu quero trazer 3 pontos aqui. Só que, como eu falei para vocês, eu não estou falando aqui de salvação, que nós vamos ter que se esforçar para ser salvos. Nós já somos salvos. Nosso espírito está salvo. E aí nós estamos agora prosseguindo em salvação. Eu não estou aqui falando que você vai ter que se esforçar para ser salvo. Porque a salvação é pela graça de Deus, através da nossa fé. Só que para viver o reino de Deus nos custa tudo. Depois você pode ler lá em Mateus capítulo 13, no verso 44. Há ali uma parábola que está escrita assim: o rapaz estava andando e encontrou um tesouro. Ele encontrou um campo, e aquele campo ali era precioso para ele, e esse campo era o reino. E aí, esse homem pegou, voltou para sua casa, vendeu tudo que ele tinha e voltou para o campo. Ou seja, o reino de Deus nos custa tudo. Mateus 13, 44. Agora os 3 pontos. Eu quero falar com vocês sobre conhecendo a corrida, como correr a corrida e a recompensa da corrida. Para você conhecer a corrida, abra para mim aí Mateus capítulo 7. Mateus 7, verso 13. Vou ler aqui para vocês. Jesus falando, e ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram nela. Conhecendo a corrida, você tem que entender que se você é um discípulo de Jesus, se você é um verdadeiro cristão, a porta é estreita. A porta do reino de Deus não é larga. Como eu falei aqui, não é larga porque nos leva à perdição. E a Bíblia diz que se nos leva à perdição, como que nós nos perdemos? Quando nós não temos um propósito. Quando eu não sei o que eu estou fazendo dentro da igreja. Quando eu não sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, o que o Senhor tem para mim. E aí, até mesmo nesse caminho que eu estou com o Senhor, eu acho que eu posso fazer tudo de qualquer jeito. E aí,
essa porta vai me levar à perdição. Durante a nossa caminhada vai ficar perdido. Você não vai saber o que você é, quem você é, o que você tem para fazer no reino. E aí você começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Você só quer fazer as coisas quando você tem vontade. Esse é o indício de quem está entrando na porta larga. Eu só faço quando eu tenho vontade. Eu só faço quando me pedem. E não é assim. A Bíblia diz que a porta é estreita. Então, se a porta é estreita, o caminho é apertado. Só que tem essa recompensa durante esse caminho. E quem é esse caminho, gente? Então, olha só, você está conhecendo a sua corrida. Você sabe que você vai precisar se esforçar. Porque o caminho não é todos que entram. Nessa porta estreita, não é todos que vão entrar. Talvez a Ellen ache que está dentro da porta estreita. E eu me questiono muito sobre isso. Um colega meu, Juninho, ele me perguntou assim: Ellen, qual que é o seu maior medo? E eu falei para ele: fazer algo para Deus, achar que eu estou fazendo algo para Deus e no fim ele me dizer: filha, eu não pedi para você fazer nada disso. Meu maior medo é fazer algo para o reino de Deus que Deus não me pediu para fazer. Esse é o meu maior medo desde quando eu me converti. Por quê? A medida de cada um não é a minha medida. A porta é estreita, então eu preciso me esforçar para entender o que o Senhor quer para mim. O que o Senhor quer fazer através de mim. O que o Senhor quer fazer dentro de mim, dentro do meu lar, dentro da minha casa. Não é de qualquer jeito que você vai fazer algo para o Senhor. Porque estreito é a porta. O caminho tem a mesma distância. Mas tem gente que escolhe a porta larga e a estreita. Segundo ponto. Como correr a corrida? Ellen, eu entendi que eu vou precisar me esforçar. Eu entendi que eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito. Porque isso vai fazer com que eu me perca na minha identidade, no meu propósito com Deus, na santidade que Ele me colocou. Tá, Ellen, entendi. Mas como que eu vou correr isso? Como que eu vou correr essa corrida aí? E como eu falei pra você, nessa corrida que eu faço todos os dias, eu tava cansada. E talvez você é uma pessoa que tá cansada. Talvez você é uma pessoa que não tá aguentando mais suportar essa corrida. Talvez tem muitos obstáculos que você tem tropeçado. E aí, nessa corrida, o Espírito Santo falou assim pra mim: filha, sabe por que você quer desistir? Porque tá doendo a sua perna. Porque tá te incomodando. É por isso que você quer parar e andar. Porque correndo tá machucando você. E aí, todas as vezes que eu falava: não, eu vou conseguir, eu vou continuar, eu pegava e parava de correr, irmão. E na hora vinha a decepção. Eu falei: nossa, eu sou muito fraca. Só que enquanto eu estava falando que eu ia conseguir, eu desistia. Mas enquanto o Senhor estava falando: não, filha, persevera, você vai continuar, você vai conseguir, você vai até o seu objetivo. Irmãos, eu conseguia correr. Mesmo com dor na minha perna. Quem da minha casa sabe, eu tô com uma bolha no pé. A corrida vai machucar você. A corrida vai ter os obstáculos para você pular. A corrida vai ter curvas para você fazer. Mas não desista. Persevera.
O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, ele vai falar: mantendo os olhos fixos. Não olhe para o lado. Não olhe para as pessoas. Não olhe para a sua limitação. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Não é pelo seu esforço. Não é pelo que você sabe fazer. É pelo autor e consumador da sua fé. É por tudo que Ele fez. É por tudo que Ele faz por você. É pelo amor dele que superabunda. É pela graça que nos faz transbordar. Enquanto a Ellen estava olhando para as pessoas que estavam caminhando, correndo, ela estava desistindo. Eu estava desistindo dessa corrida. E todas as vezes aqui dentro da igreja que eu olho para as pessoas, eu quero desistir. O Senhor está colocando hoje em você uma nova visão, é isso que eu declaro. Não uma visão distorcida do Evangelho, não uma visão distorcida de você mesmo, não uma visão distorcida da sua família, não uma visão distorcida do seu chamado, mas eu declaro clareza, eu declaro revelação sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele que depositou a fé que você tem. Então coloque em prática e seja uma testemunha de Jesus. Seja carta viva, seja influência no meio que você está. Porque vai chegar um dia que você vai ver que valeu tudo a pena. Ellen, vai valer a pena. Valeu a pena, Ellen, porque eu perseverei. Vai valer a pena porque eu levei pedrada. Eu levei apontamentos de dedo. Ellen, eu passei dificuldade. Ellen, eu passei por doenças. Mas creia no autor e consumador da sua fé. Creia que Jesus, Ele já venceu todas as coisas por você. Você não precisa vencer nada. A Bíblia diz em Romanos 8 que você e eu somos mais do que vencedores. Nós somos mais que vencedores. O autor aqui, nessa passagem, está falando para nós perseverarmos. Vamos perseverar. Acredite no seu Deus. O seu Deus não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para se arrepender de algo. Ele é fiel e justo. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com a sua inteligência, não tem a ver com nada que nós temos, porque tudo é dele. Jesus que deu tudo para nós. Creia. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus na vida da Deise. Pai, eu declaro em nome de Jesus, ó Deus. Irmãos, levanta sua mão. Pai, nós declaramos uma força, Pai, sobre a tua filha, Deus. Pai, nós declaramos um renovo sobre a alma da Deise, Pai. Sobre a mente nós declaramos um renovo. Pai, sobre o olhar, sobre os ouvidos, sobre o coração, nós declaramos, ó Pai, o teu toque. Trazendo de volta, Pai, a alegria. Trazendo de volta, Pai, porque não vai ser através, ó Deus, das situações que vai determinar, Pai, quem ela é, o que ela pode e o chamado que o Senhor tem para ela, Deus. Eu declaro em meio às dificuldades, em meio às tristezas, ao desespero, Pai, nós declaramos, ó Pai, ela perseverando no Senhor, ela, Pai, olhando com os olhos fixos em Ti, Pai, porque em tudo o Senhor tem um propósito e nada sai do Teu controle, Pai. Nada sai do controle do Pai. Nada sai do controle de Deus. Ele é soberano sobre tudo. Mesmo que não seja da vontade dEle coisas ruins acontecerem na nossa vida, mas Ele tem o controle de tudo. Tudo se move no planeta, no universo, conforme a sintonia do Pai. Não ache que Deus está desesperado, achando e não sabendo o que fazer. Ele te conhece. Ele sabe da sua necessidade.
Ele sabe do seu propósito. Não pense que Deus não está te vendo. Porque quando uma ovelha é perdida, o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela uma que se perdeu. Você é importante para Ele. Não ache que Ele não está vendo a sua dor. Não ache que Ele está vendo. Ele está vendo, sim. Permaneça na corrida. Agora eu só quero citar os versículos porque o nosso tempo está curto. Ellen, como que eu estou correndo a corrida? Sabe o que a Bíblia diz? Eu amo a Bíblia, gente. A Bíblia diz, por isso que nós temos que conhecer a Bíblia por completo. A gente não pode pegar um versículo isolado da Bíblia e querer ler ela. Leia de Gênesis a Apocalipse. Leia quantas vezes for possível na sua vida. A Bíblia diz que como que você vai correr? E eu falei vários obstáculos que tem nessa corrida. E aí no dia que você pensar que você está fraco, como eu pensei várias vezes, você pega e olha e vê o que a Bíblia diz. Eu só vou citar os versículos. 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 10. Diz que Paulo vai dizer que quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. O reino de Deus não condiz com o reino que nós vivemos. Desculpa, que nós vivemos não. No mundo que nós vivemos. Na cultura, no reino das trevas é totalmente diferente. A cultura do mundo, eu estou falando do planeta Terra, é diferente da cultura do reino. O reino de Deus, ele é totalmente de ponta cabeça. Ele é totalmente ao contrário ao que o mundo dita. E quando o mundo dita que você é fraco, a Bíblia diz que enquanto você acha que você é fraco, você é forte. Por quê? Porque você depende dele. Porque você não quer fazer pelo seu esforço, pela sua força. Então, quando você é fraco, você é forte. É assim que você vai correr a sua corrida. Quando as suas forças estão acabando, você fala, Deise, enquanto eu sou fraco, aí sim eu sou forte. Porque Ele faz em mim e através de mim. Segundo, feliz aqueles que são perseguidos e insultados por causa do nome de Jesus. E por causa da sua justiça. Mateus 5, verso 10 e verso 11. Quando você é insultado, você é excluído porque você é cristão, você é o que a Bíblia diz, que você é feliz, que você é bem-aventurado. Fala pra mim se não é um reino de ponta cabeça. Se é um reino doido. A Bíblia diz que Deus, ele confunde os sábios. Porque ele pega os improváveis. Ele pega o fraco e faz forte. Ele pega o humilde e faz estar acima, em destaque. Continuando, terceiro. Quem quer ganhar a sua vida, salvar a sua vida, perde. Mas quem perder a sua vida por amor a Cristo, vai ganhar. Vai achar essa vida. Mateus 16, 25. Enquanto você está procurando salvação, enquanto você está procurando resultado para você, está perdendo tempo, está perdendo vida, está perdendo esforço. Você está se desgastando. Agora, quando você dá tudo para Ele, você perde tudo.
por amor a Jesus, porque você ama o reino, você ama o evangelho, você está ganhando vida. Você está achando a sua verdadeira vida, porque nós só nascemos para perder. Nós nascemos para perder a nossa vida. E Jesus só veio à terra para perder a vida dele, em favor de nós. Quarto ponto. Se bater na sua face, dá outra. Jesus não fala para revidar. Jesus fala, bate aqui na outra. Não, bate aqui na outra. Se bater na sua face, dá outro lado. É por amor a Jesus. É para exaltar o nome dele. Porque vai lá na Ásia para você ver. Vai lá no Oriente Médio para você ver o que acontece se você tiver, olha lá, que nem a pastora com uma blusa, meu Deus, desculpa. Uma blusa com uma cruz. Uma Bíblia debaixo do braço. Ser exterminado na hora, irmãos. Essa máscara aí de Jesus, de cruz, de fé, decapitado. Eu amo Jesus? Quero ver se você ama mesmo. Nega esse Jesus aí ou você morre. E aqui a gente não quer dar a outra face. Eu falei pra você que o reino de Deus, a porta é estreita. Não queira viver o reino de Deus de qualquer forma, não, querido. Com só carinho, não. Com só tapinha nas costas, não. Porque o reino de Deus não é isso. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. Lucas 6:29. Não pague o mal com o mal, mas pague o bem, o mal com o bem. Romanos 12:21. Não se deixem vencer pelo mal. Se está acontecendo alguma coisa mal ao seu redor, não se deixe vencer. Vença o mal com o bem. Esse é uma atitude de quem está na porta estreita. Quem está vivendo essa profundidade que o Senhor tem nos levado. Quem está trazendo o que é a nossa expectativa, está trazendo para a realidade. Trazer a expectativa para a realidade é viver algo. É viver na prática algo. Se te propõe andar 1 milha, ande 2. Mateus 5:41. Quem quer ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Que seja aquele que sirva a todos. Se quer ser grande dentro da igreja, quer ser grande no reino de Deus, você quer ser uma grande influência, eu quero, irmãos. A Tainá falou semana passada que quer também. A Bíblia diz, sirva todo mundo, então. Mateus 20:26. Se eu quero ser, aquele que é o maior no reino de Deus é aquele que é o menor, que serve todos. A pessoa que oferta mais é a pessoa que dá 2 moedinhas. Porque é tudo que ela tem. Então, não é o quanto eu dou. Uma coisa eu vi o Thiago Brunet falando. Deus não está preocupado com o valor que você oferta ou que você dizima. Deus está preocupado com o valor que fica dentro do seu bolso, na sua conta. Porque aqui eu posso falar, depositei R$1.000, depositei 100. Mas quanto sobrou? Então Deus não está preocupado com o que você dá. Está preocupado com aquilo que você reteve, mesmo dando. Porque é tudo dele. Então aquele que dá mais é aquele que dá 2 moedas. Mas que essas 2 moedas sejam o seu tudo. Esse é aquele que está correndo a corrida, perseverando. Não como o mundo dita. Não tenta trazer a cultura do mundo para dentro da igreja.
Você pega a cultura que nós vivemos aqui e leva para onde você vai. Leva para o seu lar, leva para o seu trabalho, leva para a escola, faculdade, leva para o mercado, leva para a academia. Você pega a cultura que nós estamos vivendo aqui e aprendendo a viver e leva aonde você for. Porque você é cristão integral, não parcial. Não vista uma capa de crente e venha para o culto. Tira as máscaras. Tira toda a fantasia, maquiagem que você tem. E venha do jeito que você tá. Mas não permaneça do jeito que você é. Por último, se você está em aflição, o que Jesus fala? Tem de bom ânimo. É assim que nós vivemos. É assim que nós vamos perseverar nessa corrida. É não fazendo aquilo que os outros vão dizer, mas aquilo que a Bíblia diz. Então, enquanto você está fraco, você está forte. Enquanto você está querendo desistir, o Senhor está depositando ânimo. Ele fez algo muito lindo aqui hoje, querido. Não perca o que Ele fez hoje. Continue colocando lenha no altar. E comece a queimar continuamente. Para a gente finalizar. A recompensa da corrida. Ellen, eu estou correndo. Só que lembra que nós estamos com os olhos fitos em Jesus. Nós olhamos para Jesus. Porque Ele é a nossa recompensa. Em qualquer corrida de atletismo, de qualquer coisa que você for fazer, tem largada e chegada, não tem? Na caminhada cristã também. A largada foi quando você reconheceu o sacrifício de Jesus. Quando você reconheceu quão maravilhoso, amoroso Ele é. Que Ele veio à terra como homem. Que Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. E você decidiu entregar sua vida para Ele. Viver por Ele. Esse é o início da sua caminhada. Essa é a sua largada. E você continua correndo, porque tem a chegada. A chegada é o galardão que nós vamos receber. Efésios capítulo 4, verso 12 e o 13. Vai falar que a nossa vida e a igreja, através dos 5 ministérios, tem o papel de fazer com que a gente prossiga em conhecer a Cristo. Em maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, como cristãos, como discípulos de Jesus, dentro de uma família espiritual, dentro de uma casa espiritual, o nosso papel é de cada dia mais, cada vez mais que nós estamos perseverando nessa corrida, nós estamos conhecendo a Cristo, estamos entrando e aprofundando em maturidade. Até a plenitude de Cristo. Até sermos como Jesus. Santos, irrepreensíveis. Essa é a recompensa da gente permanecer firme no caminho. Porque quando a Bíblia fala que a porta é estreita, mas o caminho, nós estamos prosseguindo, esse caminho, ele vai nos levar à vida. E aí a Bíblia vai falar que Jesus é a vida. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a recompensa é Ele. Não ache que tem a ver com você. Não ache que tem mérito próprio. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Quando nós falamos Ele é o alfa, Ele é o ômega, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Onde está escrito algumas partes da Bíblia. E aí, quando nós falamos, Ele é o alfa, Ele é a primeira letra. E Ele é o ômega, porque Ele também é a última. Ele é o princípio de todas as coisas. Mas Ele é o fim também.
Apocalipse, capítulo 22, verso 12, vai dizer isso. Então eu peço para vocês colocar de pé. E no meio dessa caminhada, Mateus 5,12 vai falar assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. A nossa recompensa não está aqui na terra. Não espere aplausos, não espere recompensas, não espere presentes, não espere status. Porque aquele que recebe recompensa aqui na terra nunca mais receberá no céu. Então a nossa recompensa é no céu. E eu quero orar por você. Você que está na sua casa, você que está aqui, coloca a mão no seu coração, inclina a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Pai, eu quero pedir que o Senhor, ó Pai, dê ânimo, Senhor, a cada um. Pai, muitas das vezes nós queremos desistir porque nós não mantemos fixos, ó Pai, os nossos olhos naquele que é devido, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Teu Filho Jesus. Pai, por isso nós pedimos, ó Deus, abra os nossos olhos e nos ajude, Pai, a permanecermos e perseverarmos, ó Pai, nessa corrida. Independente dos obstáculos, independente das dores, Pai, independente se os nossos músculos não têm mais vida, não tem mais, ó Pai, forças para caminhar, que o Senhor, ó Deus, venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos trazer energia, Pai, para perseverarmos no chamado, no propósito que o Senhor colocou em cada vida aqui, Pai. Que nós possamos reconhecer, ó Pai, que entrar no Seu reino não é fácil, mas nós não precisamos fazer tudo sozinho, porque o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos levanta quando nós estamos caídos, é o Senhor quem renova a nossa mente, renova o nosso espírito, Pai. Nós declaramos isso, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Que nós possamos, ó Pai, no meio dessa corrida, compreender cada item que eu coloquei aqui, Pai. De que o que o mundo dita, Pai, não é uma verdade sobre nós. Porque nós cremos, ó Pai, em tudo que a Tua palavra diz. E é isso que eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. É isso que eu declaro, Pai, que os olhos venham ficar fixos em Jesus. Que os nossos olhos permaneçam e nós não vamos mais vestir a medida do outro. Nós não vamos querer correr a medida do outro. Nós não vamos querer ser usados, ó Deus, da mesma forma que o Senhor usa outra pessoa. Porque o Senhor tem uma medida para nós e o Senhor tem uma corrida para cada um. Fortaleça os meus irmãos, ó Pai. Traga ânimo, Jesus. Em Teu nome, Senhor, eu oro. Em Teu nome, Senhor, nós agradecemos, ó Pai. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus.